Um ano após a Civ resolver o problema do Reptisaurus, as coisas começaram a se acalmar no planeta. No entanto, muitas coisas foram acontecendo nesse período. Logo após descobrirem sinais de rastros iônicos na Lua, a Civ passou a fazer trabalho de vigilância nos outros lugares, expandindo seus horizontes, e foi então que a Cynthia, com seus equipamentos de satélite, acabou por descobrir uma peculiaridade no meio do Oceano Pacífico: terremotos constantes numa localização muito específica. Segundo ela, antes os terremotos aconteciam 3 vezes diferentes a cada 3 meses, depois passaram a ser 3 terremotos diferentes em uma semana, agora são 3 terremotos por dia, e não se sabe exatamente o porquê todos eles acontecem sempre no mesmo lugar. John, do jeito que ele era de sempre, mandou uma equipe de observação aérea para investigar, só que não dava para chamar qualquer grupo aéreo. Carl Denham já estava na tábua da beirada depois dos eventos da Ilha da Caveira. Após as informações da Civ serem divulgadas publicamente às populações, suas filmagens não eram mais prioridade. Ninguém queria mais saber de um filmógrafo da natureza. Ele estava por um triz de ser expulso de seu apartamento sem ter dinheiro para pagar o aluguel, e o John sabia disso. E como ele era o melhor diretor cinegrafista que ele conhece, foi fácil recontratar o Carl para a Civ nessa busca e conhecimento. Fácil entre aspas, né? Claro que o Carl tinha que cobrar em dinheiro pelos seus serviços. Mas enfim, ao partir nessa missão, o Carl tinha levado todos os seus equipamentos de filmagem, praticamente tudo que ele iria precisar para filmar, e chegando nas coordenadas que a Cynthia os enviou, eles encontraram algo peculiar e insano. Era uma pequena ilha, não tão grande quanto a Ilha da Caveira, mas ainda assim algo grande. Algumas colinas, planícies, cavernas costeiras e uma enorme montanha localizada ao lado sul da ilha. Claro que o Carl estava filmando tudo pro pessoal. Aquilo era quase como uma nova descoberta para ele. Voltando pro prédio da Civ, ao analisarem as filmagens que o Carl fez da ilha, eles analisaram minuciosamente cada parte filmada da ilha. Logo de cara perceberam que ela era pequena demais, por isso passou desapercebido dos mapas globais. Mas não só isso, ela tinha runas e restos de ruínas bem semelhantes às da Ilha da Caveira, indicando que talvez essa ilha seja talvez um fragmento que foi separado da Ilha da Caveira durante a separação dos continentes há milhões de anos atrás. E diferente da Ilha da Caveira que prospera até hoje, esta ilha sofre constantemente de deslocamento, sendo levada diretamente a uma placa tectônica, o que ocasiona em terremotos constantes, que aos poucos vão afundando a ilha, fazendo com que seja uma questão de tempo até ela estiver totalmente soterrada ao mar. Sabendo disso, John acredita que eles devem ir até a ilha e estudar sobre tudo o que der antes da ilha desaparecer. Essa ilha talvez tenha mais explicações sobre toda a vida do planeta nas quais os humanos vivem buscando essas paradas científicas aí. Mas por um outro lado, Cynthia acha meio perigoso ir pra lá, como a ilha tá caindo aos pedaços e tá por um triz de afundar no oceano. Ela não acha que seja uma boa ideia embarcar numa jornada até o meio do oceano para ir numa ilha que logo vai deixar de existir, meio que dividindo o pessoal de lá. Se por um lado o John queria ir para estudar a ilha, Carl Denham queria ir para a ilha filmar tudo o que podia. Aquela poderia ser a maior filmagem de sua vida, a última ilha. Ele chamava. Talvez para ele ter os últimos registros de uma ilha já não existente daria um lucro de milhões para ele. Imagina, as pessoas pagarem uma única e exclusiva vez para verem algo pela primeira e última vez. Seria incrível. Mas John e Cynthia discutiram um bom tempo sobre a exploração à ilha ou não, até que ele cravou a decisão de ir e ponto final. Se a Cynthia não quisesse, então ela que fique para trás na base, pois John não iria aguentar mais ficar parado no mesmo lugar enquanto um monte de coisas acontecem ao redor dele, como foi com Snoke, caída, e recentemente o Reptisaurus, 2 eventos em que ele não esteve fisicamente presente, e tudo teria ocorrido 100 vezes melhor se ele estivesse. No dia seguinte, logo após a briga, eles embarcaram no SS Wanderer, partindo a essa expedição da Ilha Sem Nome. A patente era um nome que Carl deu. Todd e Nathan foram junto para acompanhar a expedição. Com o conhecimento dos dois, a pesquisa que John faria na ilha vai ajudar e muito com eles ali. Tava todo mundo satisfeito pela expedição, menos a Cynthia. Ela não precisava ir. Tinha todo um motivo para não ir, e mesmo assim foi.
Queria estar lá pro caso de alguém morrer e descontar no João, ou até mesmo ele morrer e o culpar por isso. A raiva faz um negócio engraçado na cabeça das pessoas, né? Bem, depois de umas 2 horas de barco, eles finalmente chegaram na ilha, e não era nada do que já se esperava. Praias rochosas, paredes de terra se despedaçando, maré bem alta. Realmente a ilha tava por um triz de afundar. Chegando na praia, Caro e João se separaram um pouco mais do pessoal. Caro faria as filmagens, enquanto João descreveria com muita precisão o que estavam vendo. Ruínas abandonadas do povo da Ilha da Caveira. As especulações estavam certas. Esta ilha realmente era um pedaço da Ilha da Caveira que foi separado durante a deriva continental. Tinha até vestígios do último kaiju que passou lá. Mas a calmaria não durou muito, porque logo após explorarem mais adentro da ilha, eles escutam gritos vindo do barco. Temendo o pior, eles voltam correndo para lá, quando de repente, algo atinge diretamente a cabeça de João e Caro. Ao acordarem, estavam presos separadamente em gaiolas de bambu. Caro ainda estava com sua câmera, mas João estava estudando o que prendeu eles ali. Era uma tribo indígena, muito semelhante ao povo da caveira, só que estes eram diferentes, eram mais primitivos, pele escura como as cinzas de um vulcão, dentes tortos e desgastados, pinturas pelo corpo, usando sangue como tinta. Suas armas tinham ossos em suas estruturas, e seus meios de comunicação eram tão primitivos, que nem parecia que eles estavam falando, pareciam que eles estavam rosnando e grunhindo que nem um porco do mato. João especulou de que este povo vive ali desde a época dos primeiros mamíferos pré-históricos e antes da descoberta do fogo. Tinha 2 deles os vigiando na gaiola. Caro não pode deixar de perceber que as decorações da aldeia continham ossos humanos, ou seja, aquela era um tribo canibal prontinha para matar e devorar eles naquela noite. A Cíntia tava na jaula ao lado, lutando para conter o pânico que ela tava sentindo. Um dos nativos olhou de uma forma diferente para ela e deu um sorriso macabro, indicando que ele planejava fazer umas coisas não tão legais com ela. Mais tarde, enquanto eles estavam presos nas gaiolas, eles assistiram num ritual da aldeia, a tal hora da boina, praticamente assistindo os nativos comerem dos soldados da Civ, enquanto ele ainda estava vivo, gritando e agonizando de dor, deixando cada um deles em choque, pois o chefe da tribo, durante o banquete, olhou para eles nas gaiolas com a boca coberta de sangue e um olhar penetrante e macabro, praticamente dizendo: "Vocês são os próximos." Claramente nenhum deles estava com paciência de ficar ali por mais tempo. Não queriam ser devorados ou servidos de sacrifício. Então o João, usando o tripé da câmera do Caro, quebrou o bambu da gaiola deles. E quando os nativos avançaram para matar, ele puxou um sinalizador do cinto e tocou nos nativos, causando um incêndio que afugentou os nativos. Como ele teorizou que os nativos são de uma época antes da criação do fogo, eles obviamente teriam medo do fogo ao vê-lo pela primeira vez. Então a distração estava feita, o fogo afastaria os nativos, enquanto ele libertava o pessoal com a perna do tripé, quebrando a gaiola de bambus e fazendo todo mundo fugir para a selva. Depois da fuga, em uma distância considerada da aldeia canibal, ainda escutando os gritos de terror dos nativos, João e Cíntia novamente discutem. O fato deles quase terem morrido, de novo, só prova que não era para eles estarem lá. Não era nem para eles terem dividido ou ter ido para lá. E se não fosse pelo espírito covarde do João de querer ser um bom líder, o carinha lá que foi devorado vivo estaria bem agora. Mas não foi esse o caso. A Cíntia basicamente esfregou na cara do João que ele não era um bom líder. Diz de que o Carlton morreu, e que não sabe nem o porquê dele ter deixado a Civ com um incompetente como João. Aquilo magoou profundamente os sentimentos do João. Em anos de trabalho na Civ, ele esperava ouvir aquilo de qualquer um, até do Butcher, menos da única pessoa que ele amava no mundo todo, sua própria esposa. Então, como um favor de sua incompetência de ter levado o pessoal para aquela ilha, ele se separa do grupo e vai sozinho fazer suas pesquisas. O resto do pessoal poderia voltar pro barco e tomar o rumo que quisesse. Ele já estava cansado de tentar ser útil e só receber críticas.
Isso acabou por dividir o grupo. Por um lado, Caro e o João se separaram do pessoal e deixaram eles para trás. Por um outro lado, Todd e Nathan concordavam com João, porém não foram com ele para não deixar a Cynthia sozinha, mesmo que o que ela disse. Então, se separando, cada um foi ora um lado. Cynthia, Todd e Nathan foram pro barco ao sul da ilha, enquanto João e Caro Denham foram pro norte da ilha, em direção às montanhas. Nessa separação, a Cynthia meio que começou a se arrepender do que disse pro João. Ela só tava meio brava com o que tinha acontecido recentemente, e Todd a incentivou a se desabafar com ele sobre o que tava acontecendo. Bem, depois que o Exércitos assumiu sua forma infernal para desintegrar o Hydra há 4 anos atrás, o João tava lá no meio, já que ele foi o responsável por ter Fiote Exércitos assumir aquela forma. Ele foi contaminado com a radiação que o Exército soltou, e com isso ele acabou ficando muito debilitado e com ossos frágeis. Em 1978, durante os eventos do Reptisaurus, ele foi fazer um check-in no médico, e acabou descobrindo que essa contaminação radioativa do Exército Infernal, junto com a fonte da juventude eterna, meio que modificaram parte de seu DNA. Agora ele meio que virou um para-humano, que não pode morrer. Seus ferimentos se curam muito rápido, mas tudo isso vinha com um preço. Ele não pode mais ter filhos, seus genes viriam com defeito ao ponto do bebê poder nascer com deficiência crônica e falecer pouco tempo depois. Isso se ele conseguir engravidar. Quando ele contou isso pra Cynthia, os dois obviamente ficaram abalados. O sonho de Cynthia era ser mãe, e essa era a oportunidade de João ser o pai que o pai dele não foi pra ele. João foi abandonado quando criança pelo seu pai e viveu boa parte da sua vida com seu padrasto abusivo. Então essa era a chance dele ser um pai melhor do que o que ele tinha de exemplo, mas foi arruinado, e agora seus objetivos e qualquer chance que ele tivesse foi totalmente jogado no lixo. Em meio ao luto, Cynthia decidiu que era melhor ambos focarem mais em seus trabalhos. Cynthia voltou para os seus satélites e João voltou a liderar a CIV. Mas isso foi afastando mais os dois, tanto fisicamente quanto emocionalmente, ao ponto deles quase nem se verem mais como um casal. Talvez esse desentendimento que eles tiveram foi o ponto ápice em que Cynthia percebeu que não apoiou o João o suficiente e não ter tido aquela ideia horrível. O pior de tudo é que ela nem teve coragem de contar isso pra ninguém, nem pro Butcher, que era seu irmão, e acabando por se culpar de tudo. A morte do soldado lá, a insistência do João, as brigas, a separação, e quando ela se toca, o João tá sozinho no meio do mato de uma ilha pré-histórica prestes a afundar. Ela imediatamente dá meia volta e corre atrás dele, convencendo Todd e Nathan a irem atrás. Em paralelo a isso, enquanto a chuva começava a se formar no céu, João luta contra seus sentimentos. Se a Cynthia teve a coragem de falar aquelas coisas pra ele, então ele deveria ter a coragem de explorar aquilo tudo sozinho. Nem que ele morresse pra traumatizá-la. Enquanto o Caro tava filmando tudo, as plantas, a natureza, as ruínas, a montanha quebradiça, ele tava realmente empolgado em filmar aquilo tudo, até que do nada, alguns nativos restantes da tribo estavam subindo a montanha, carregando os cadáveres queimados pelos humanos. João e Caro seguiram eles escondidos entre as pedras, que levavam a uma caverna bem perto do topo da montanha. Era escura, úmida e cheia do que parecia ser oferendas, mas não oferendas em ouro, mas como alimentos. Foi aí que eles entenderam, além dos nativos, a ilha também tinha um predador kaiju, um primata enorme, não tão grande quanto o feral Congo, mas algo no interno de uns 5,5 metros, de tamanho de uma casa de 2 andares. Aquele era o Sasquatch, um possível parente próximo do Megaprimatus ou do Gigantopithecus. Só que o mais curioso era que o Sasquatch tinha poderes elétricos, poderes estes que ele usava para eletrocutar, torturar, matar e escravizar os nativos da ilha, fazendo eles semanalmente o entregarem oferendas e sacrifícios. Que o Sasquatch era onívoro, se alimentando de frutas e carne, mais especificadamente, carne humana. Após os nativos deixarem o cadáver como sacrifício, eles saíram da caverna. E é claro que Caro tava filmando aquele paralelismo sanguinário ao feral Congo. Porém, foi isso que fez o Sasquatch sentir o cheiro deles. Cheiro de carne, carne nova e fresca. E isso o enlouquecia, atiçava seus instintos. Ele rapidamente soltou seus raios para onde eles estavam escondidos, os revelando, erguendo-se de seus tronos de pedras, soltando seu urro. Pela primeira vez,
Caro foi sensato de suas decisões e, hilariante, pegou sua câmera e saiu correndo sem olhar para trás, quase deixando o João para trás, mas João também correu, com Sasquatch correndo atrás dele. Ao sair da caverna, Caro rapidamente desceu a montanha, se deparando com Cynthia e os outros, apenas dizendo: "Vocês não vão gostar do que ri lá em cima", seguido do urro de Sasquatch e os gritos de terror do João. O pânico era nítido no olhar de Cynthia. Ele imediatamente subiu a montanha atrás do João, enquanto o João fazia o primata seguir ele até o topo da montanha, em meio à chuva e aos raios, se escondendo entre as pedras e fazendo o gigante primata ir atrás dele. Durante a perseguição, a ilha recebeu mais um terremoto, e um dos fortes, fazendo então a ilha toda tremer, que por mais que tenha atrasado Sasquatch a correr atrás do João, Cynthia tinha informação de suficiente para saber que aquele terremoto não foi o mais fraco até então, e do topo da montanha ela viu a maré subindo cada vez mais. Ela sabia que tinha chegado a hora. A ilha estava afundando, levando tudo junto. Por isso se apressou mais para ajudar o João. Enquanto isso, chegando no topo, João estava sem saída. Não tinha mais pedras para se esconder, muito menos direção para correr. Quando Sasquatch chega ao topo, encurralando o João e o derrubando no chão, erguendo o braço e se preparando para amassar o João com uma pancada, dando seu urro para os céus da ilha. Quando do nada um raio acerta em cheio seu braço, literalmente estourando sua mão de seu braço, com seus ossos expostos, grunhindo de dor. Acontece que seus poderes elétricos são um grande imã para a eletrostática, então o Sasquatch é literalmente um alvo para os raios da chuva, com um monte de raios incessantemente para perto dele. O raio acerta seu pé, o estourando assim como sua mão, o outro acertou perto dele, o derrubando da montanha, João ficando extremamente assustado com a brutalidade. E quando Sasquatch cai da montanha, e a oportunidade perfeita dele meter o pé dali, mas chegando no pé da montanha, percebe que a ilha está afundando, com o nível da água do mar chegando até o lê da montanha, e a chuva ajudando a água a subir rapidamente. Parecia que João finalmente morreria, mas lá vem os agentes amigos da Civ, junto a eles a Cynthia, chorando aos prantos arrependida de ter brigado com ele, jogando um bota salva-vidas para ele. Embarcando, os dois se reconciliam da briga que os dois tiveram. A Cynthia se desculpava por ter sido grossa com ele, e basicamente os dois expressavam ao outro a tristeza que eles sentem ao não poderem ter filhos, não poderem começar uma família, mas que sabiam que juntos, independente da condição dos dois, eles vão dar um jeito de superar, eles vão dar um jeito de ter uma família, mesmo que não seja do jeito que eles queiram. Mas enquanto isso, Sasquatch surge em meio à água, com uma mão a menos e lutando para não se afogar. Mas mesmo molhado e quase se afogando, os raios da chuva ainda continuavam acertando o Sasquatch, fazendo ele afundar mais. Então, já sem fôlego, ele solta seu último urro, enquanto lentamente se afoga, com a água entrando em seus pulmões, impedindo de respirar e, junto à ilha, Sasquatch se funda no oceano. Horas depois, dentro do barco, enquanto Cynthia e João ficavam um tempo juntos, o Caro Denron dava uma olhada nas gravações de sua câmera portátil. Já estava até sentindo o cheiro do dinheiro que aquelas filamentos renderiam. Porém, algo nas gravações o chamava bastante a atenção. Eram silhuetas de primatas ancestrais, um deles parecia ir muito com o Feral Congo, só que menor e mais magro, enquanto o outro parecia ser mais diferente, algo mais antigo do que o Sasquatch. E tudo levava a crer que o lugar onde eles encontrariam isso era a Ilha da Caveira, indicando que essa jornada da Civ, envolvendo um primata gigante, estava longe de acabar,